Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem está falando é a professora Érica Vale e a gente vai falar hoje sobre um assunto que é controverso, né? Muitas pessoas acham que dançar é trabalho, né? E outras pessoas acham que é diversão. Então, a gente tem aí esse questionamento para vocês refletirem até o final da nossa aula, né? Afinal de contas, a dança, a gente pode dançar por trabalho ou só por diversão? Ou a gente pode fazer as duas coisas? Já pensaram nisso? Então, a dança, gente, é um outro jeito que a arte tem de se expressar, né? A arte, ela se expressa de diversas formas e a gente utiliza, né? O ser humano utiliza essas diversas formas para manifestar os seus diversos sentimentos. Então, a dança, ela deu assim um salto de qualidade nos últimos anos muito grande, de forma que existem profissionais de dança muito bem remunerados, né? Existem pessoas que ganham muito dinheiro dançando, se profissionalizando, estudando. E assim como a profissão de ator, né, e de atriz, que a gente falou numa aula passada, a profissão de bailarino, de dançarino, é uma profissão que exige muita entrega, exige muita dedicação, muito estudo, certo? Então, existe sim essa possibilidade de você trabalhar e de você se divertir, né? Afinal de contas, tem aquele ditado, né? Quem faz o que gosta, quem trabalha com o que gosta, se diverte, né? Mais ou menos assim é o que se diz. Então, se a gente faz com prazer, se a gente faz com vontade, toda profissão que a gente tiver vai dar o retorno que a gente merece, certo? Então, assim, a dança com os bailarinos, com os dançarinos, não é diferente, tá certo? Então, a dedicação e o trabalho e o estudo fazem toda a diferença, na verdade, né? Então, a gente vai aí para entender como é que foi o processo de profissionalização da dança, né? Então, lá no reinado de Luís XIV, por ali, né, que teve lá na França, que a França era um centro cultural e artístico da Europa, né? O rei, ele apoiava e financiava, né, apreciava a arte, né? Então ele ficou conhecido como o Rei Sol, porque ele participou de uma composição teatral lá, né, no Balé de La Nuit, né, que é o balé da noite, quando ele tinha 15 anos. Então o rei, ele já tinha esse apelo artístico com ele, né? E aí ele deu essa força para os artistas que estavam querendo esse reconhecimento também, né? Então ele também criou a Académie Royale de la Danse, né, que foi comandada por Charles-Louis Pierre de Beauchamp, que elaborou técnicas de dança e definiu 5 posições dos pés que se tornaram a base de todo o aprendizado do balé clássico até hoje. Então, quem fez balé, quem faz balé ou quem fará balé, né, vai se deparar com os passos de balé que são obrigatórios para começar toda o repertório da dança, né, nas apresentações. E essa base foi criada pelo Charles-Louis Pierre de Beauchamp, certo? Então, guardem esses nomes. Com isso, os espetáculos também foram transferidos para os salões, para os teatros e só os homens no começo dançavam, as mulheres não podiam, certo? Então os homens interpretavam os papéis masculinos e os papéis femininos. Só que lá em 1680, 4 mulheres entraram para dançar no palco pela primeira vez, certo? Então a gente tem aí no final do século XVII, a Académie Royale de la Danse passou a formar bailarinas também, certo? Antes só formava homens, só formava bailarinos. Então, a partir desse momento, a Académie Royale de la Danse começou a trabalhar na capacitação das bailarinas, certo? Então, esse foi o início do atual balé clássico, certo? Então, foi lá na França, tá bom, gente? E aí,
com o passar do tempo, foram aparecendo os coreógrafos, muitos bailarinos são coreógrafos, né? Deixaram o exercício do balé para ser só coreógrafos, tá? Aí o diretor musical, cenógrafo, iluminador, figurinistas, tá? Existe toda aí uma equipe que é responsável pelo espetáculo de balé. E a gente já sabe disso, que inclusive já falamos sobre, né? Então, assim, gente, assim como a arte de atuar, né, do ator e da atriz, a dança, o bailarino, ele precisa utilizar o seu corpo como instrumento de trabalho, certo? Então, há uma preparação corporal muito grande, muito exigente, certo? Principalmente, por quê? Porque se vocês já assistiram a alguma apresentação de balé, vocês vão saber do que eu estou falando. As bailarinas, elas se equilibram na ponta dos pés, né? Então, exige uma precisão muito grande dos passos, né? Todos aqueles pulos, rodopios. Os homens que fazem o par com as bailarinas, né? Os bailarinos, eles também precisam ter uma força muito grande, porque deles depende também eles dependem da sua força e dos seus braços para erguer, né, as suas parceiras, certo? Em muitas peças teatrais, muitas peças de balé, esse passo ele é utilizado, né? Então, assim, como a gente falou, o balé profissional ele se oficializou lá em 1713, né? Quando o rei ele regulamentou a Ópera de Paris, né? Que foi uma companhia permanente de dança formada por 10 homens e 10 mulheres. As mulheres já estavam dançando junto aos homens, né? Então, entenda-se que o bailarino, ele tem um papel fundamental na dança também. O papel fundamental que a gente está se referindo é o papel de suporte, porque é o bailarino, o homem, que levanta a mulher, pelo próprio condicionamento físico mesmo, certo? Então, servindo como auxílio para destacar os seus movimentos, tá? E a gente tem aí profissões muito importantes, né? Com a profissionalização do balé, muita gente se confunde. Érica, eu posso falar que um bailarino é a mesma coisa que um dançarino? O que é que você acha? O que é que você me diz? Gente, o dançarino ou a dançarina é o artista que executa uma dança popular artisticamente, certo? Como o tango, ciranda, dança de rua, forró, a salsa, o mambo, certo? Então, esse é considerado um dançarino. Mas quando a dança executada é erudita, veja bem, o profissional é chamado de bailarino de dança moderna, dança contemporânea ou balé, tá certo? Então, há essa diferença aí entre bailarino e dançarino. E quem é o coreógrafo, Érica? Gente, o coreógrafo é o profissional responsável por criar os passos da dança, né? A função dele é criar os passos da dança originalmente e profissionalmente, tá certo? Então, lá também, na época do Renascimento, esses profissionais surgiram com o nome de mestres de dança. Eles eram os responsáveis por conhecer as danças populares, né? E adaptá-las para a corte, certo? As danças populares eram aquelas danças que eram dançadas nas vilas, nos grandes, enfim, pela classe mais popular, pela maioria das pessoas, certo? Que eram as danças camponesas e tudo. Então, várias delas foram adaptadas para os salões da corte, que eram umas danças mais comedidas e tudo. E até hoje a gente vê em muitos filmes, né, na TV e no cinema também. Então, as danças, por que existia isso, gente? Porque as danças populares, elas tinham movimentos amplos, eram muito agitadas e muito rápidas, né? E permitiam contato físico com as mãos dadas. Vejam bem, as músicas populares, as danças populares eram assim. Na corte, certo? As danças eram realizadas em espaços restritos, pequenos. As roupas eram muito pesadas e não eram permitidos os movimentos rápidos,
né? E gestos livres. Não podia haver o contato como havia o contato nas danças populares, certo? Então, a partir desse momento também, certo? Surgiu duas definições aí de dança. A dança da origem popular, a origem que era aquela que era vinda dos camponesinos, né? Que tinha movimentos espontâneos, e tudo a dança cortesã, que era aquela dança com regras mais rígidas, né? Uma dança mais, entre aspas, comportada, tá certo? Então a dança ela tem esses dois tipos devido aí a esse tempo, né? E como ela foi introduzida dentro dos salões pelos mestres de dança que hoje em dia nós conhecemos como coreógrafos, tá? E a gente tem aí outra função muito importante do dançarino ou do bailarino, que é a dança-terapia, né? Que é a junção de duas áreas do conhecimento, que é a psicologia e a dança. Os movimentos, eles que são utilizados por esses profissionais, eles trabalham com a emoção, com o autoconhecimento, né? Então, pode ser utilizado no tratamento de várias doenças, certo? Desde doenças físicas até as doenças psicológicas podem ser utilizados no trabalho com crianças, com idosos, tá certo? Mas sempre exige a presença de um profissional, que é o profissional que a gente falou durante toda a nossa aula, o bailarino ou o dançarino. Ok, pessoal? Então, beleza? Fiquem bem. Tchau, tchau. A gente se vê.